E hoje vamos dar seguimento à nossa leitura do Evangelho de Lucas, seguindo no capítulo 4, que vai seguir da seguinte forma. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado, no caso Jesus tinha acabado de ser batizado, e foi levado pelo Espírito, sim, Jesus foi conduzido pelo Espírito para o ermo, para o deserto, onde ele foi testado pelo diabo durante 40 dias. Aqui, na sua Bíblia, pode estar totalmente diferente, né? Dá a entender que Jesus só foi tentado naqueles últimos dias, naquele último dia da tentação, que todo mundo acredita que foi aquele, depois de 40 dias, no último dia, Jesus foi tentado daquela forma que a gente viu. Mas aqui em Lucas, deixa claro que durante os 40 dias, né? Durante os 40 dias, foi todos os dias Jesus foi tentado por Satanás, aquele lá foi o último dia, no caso, da tentação. Mas desde o início Jesus estava sendo tentado, desde o início que ele entrou no ermo, para ser testado por Satanás. Mais à frente, se eu não me engano, na carta aos Hebreus vai dizer que Jesus foi tentado em tudo. Então acredito que aqui realmente Satanás tentou de tudo contra Jesus. Então, dando continuidade, 40 dias, ele não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Aí o diabo disse a ele: já que tu és o Filho de Deus, manda esta pedra se transformar em pão. Jesus lhes respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra de Deus. Preste atenção que aqui o inimigo ele fala já que tu és, ou seja, não se tu és. Na sua tradução provavelmente deve estar escrito se tu és filho de Deus. Não, Satanás sabia muito bem quem era, quem Jesus era. Tanto que os demônios falavam que ele era o filho de Deus e constatavam. E se a gente for trazer a tradução exata, é já que tu és filho de Deus, já que você é filho de Deus. Reconhecendo que Jesus já era, não se. Então, Satanás tenta com a questão do pão, apelando para a questão carnal, né, que nas suas necessidades mais básicas o homem se torna quase que um animal. A gente vê isso claramente em situações de muita fome, as pessoas se tornam assim, desesperadas, né? Você observa isso. E aí, a famosa tentação nós estamos vendo aqui, e continuando ali no verso 4, Jesus respondeu dizendo, está escrito. Olha como Jesus responde a ele, usando a palavra de Deus. Então, fica para nós a lição. Se eu não conheço a palavra de Deus, como é que você vai enfrentar a tentação? Como é que você vai sobreviver? O famoso escudo, né? O famoso escudo da fé, a famosa armadura de Deus, que é muito pregado. É isso, você ter conhecimento da palavra. Aí para essa guerra, porque o inimigo ele conhece a palavra. Ele vai usar essa deturpação, esse sofisma para enganar muita gente. E assim a mesma coisa o anticristo vai fazer, a ponto de, se possível, enganar até mesmo os eleitos, né? E assim continua, está escrito, Jesus falando, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra de Deus, porque a palavra de Deus é criadora, óbvio. E levando-o para um alto monte, o diabo mostrou-lhe todos os reinos do mundo, no momento de tempo. Realmente foi uma ação espiritual ali, né? Aí o diabo disse a ele, a ti eu darei toda esta autoridade e a glória deles, porque a mim me foi entregue, e posso dá-lo a quem eu quiser. Aí Satanás tem a posse, né? Do que muitos querem hoje. Poder, autoridade política, territorial, né? A gente vê isso lá atrás com o príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia, que enfrentou o anjo Gabriel e teve aquele embate, né? Para Gabriel conseguir levar a mensagem para Daniel. Então ele tem esse governo de ações que são hoje ações que conhecemos como, entre muitos pode estar entendido como naturais, né? Mas não é natural, meu irmão. Você tem que entender que tudo que acontece aqui na Terra tem ação espiritual, de principados e potestades, tá? E eles governam sim mundos, e o mundo que nós conhecemos hoje politicamente, culturalmente, tudo que é nos imposto hoje, que a famosa frase, né? O verso que o apóstolo João vai escrever, que o mundo jaz no maligno, né? É toda essa ação do inimigo no mundo. E temos que entender isso. Então, numa guerra. Aí te darei esta autoridade, glória deles, porque para mim foi entregue e posso dá-lo a quem eu quiser. Tu, pois, se adorares diante de mim, tudo serás teu. Aí Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Então, meu irmão, você está vendo aqui como se resiste ao diabo? É assim, é usando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, conforme Efésios vai dizer. Ele o levou também a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, já que tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens aos teus anjos e teu respeito para te protegerem, e eles te carregarão nas tuas mãos,
para que não dê estopada numa pedra. Aí Jesus respondendo-lhe disse: permanece dito, não porás o Senhor teu Deus à prova. Tendo terminado todas as provas, o diabo se afastou dele até o momento oportuno. Então você vê que mesmo Jesus, tendo toda a resistência ao mal, a Satanás, ele não largou mão de procurar uma oportunidade oportuna para voltar a tentar Jesus. E aqui também cabe alguns pontos, né? Você que é cristão, mas se arrisca, por isso que é um ponto que eu acho muito interessante, né? Esportes que são considerados esportes, né? Mas se a pessoa está colocando a vida dela em risco, cuidado com essas coisas, né? Porque não atentarás ao Senhor teu Deus. Então, assim, Deus ele nos guarda, nos protege. Ele aqui, o próprio Cristo, sendo filho de Deus, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então você não deve fazer prova de Deus. Vai pular de bungee jump, vai praticar alguma coisa que coloca diretamente sua vida em risco. Não é interessante, não é legal. Continuando, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e a sua fama se espalhou para toda a região em derredor. Sim, ele começou a ensinar nas sinagogas dele, sendo elogiado por todos. Aí ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, como era seu costume. Ele entrou na sinagoga no dia de sábado. Ele levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro de profeta Isaías e, abrindo o rolo, ele achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar pobres. Interessante ele falar isso aqui, pobres, né? Evangelizar pobres. Aqui não é pobres de espírito, não, é pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade a cativos de restauração dar vista aos cegos, para colocar em liberdade os oprimidos, para proclamar um ano favorável do Senhor. Então, enrolando o rolo, ele devolvendo ao assistente, ele assentou-se aos olhos de todos na sinagoga, estavam fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje está a escritura em vossos ouvidos, se cumpriu. Todos lhe davam testemunhos e se maravilhavam das palavras graciosas que saíam da sua boca. E começaram a dizer: não é este o filho de José? E ele lhes disse: certamente vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Jesus já estava falando aqui da crucificação dele, né? E aquelas pessoas que estavam ali, e é justamente as que estavam lá: curou todos e você não cura a ti mesmo? Quando Jesus estava na cruz, né? Faze também aqui, na tua cidade pátria, as coisas que ouvimos terem sido feitas. Então ele disse: deveras eu vos digo que nenhum profeta é bem-vindo na sua cidade pátria. Além disso, posso assegurar-lhes que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses, e uma fome severa veio sobre toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma mulher viúva em Sarepta. Bom, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, contudo nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Pronto. Ao ouvirem essas coisas, todos da sinagoga se encheram de fúria, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até um cume do monte em que a cidade estava edificada, para atirá-lo precipício abaixo. Mas ele, passando pelo meio deles, retirou-se. Então essa Bíblia pode estar um pouco diferente, esse trecho aqui, mas obviamente, claramente, Jesus fez uso de um poder sobrenatural para se desvencilhar dessa situação. Porque como que você passa entre pessoas que estão querendo te atirar de precipício abaixo? É impossível, né? A não ser que você se oculte realmente de um milagre, né? De uma ação sobrenatural para isso acontecer. Porque ainda não era a hora de Jesus ser morto, né? E nem daquela forma. Então ele desceu até Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e começou a ensiná-los nos sábados. Eles ficavam maravilhados com o seu ensino, porque a sua palavra era com autoridade. Ora, havia na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo. Ele vociferou bem alto, dizendo: qual é que queres tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Senhor, o Santo de Deus. Aqui o demônio mais uma vez reconhecendo a autoridade de Jesus, que dá a entender na passagem anterior que a gente leu sobre Jesus ser já reconhecido pelos demônios como o próprio Filho de Deus, né? Aí Jesus o repreendeu, dizendo: fica amordaçado e sai dele. Então o demônio jogou-se no chão no meio de todos e saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e começaram a falar uns com os outros, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele dá ordens aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama se espalhou por todos os lugares da região circunvizinha.
Então ele deixou a sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e fizeram um pedido a ele a favor dela. Aí ele parou perto dela e repreendeu a febre, que a deixou imediatamente. Ela se levantou e começou a servi-los. Aí, ao pôr do sol, todos os que estavam enfermos de várias doenças os trouxeram a ele, e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, demônios saíam de muitos, gritando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas ele os repreendia e não permitia que seguissem falando, porque sabiam que ele era o Messias. Aqui estava claro, né? Que a gente falou anteriormente. Ao romper do dia, ele saiu e foi para um lugar ermo. Aí as multidões começaram a procurá-lo e chegaram até ele e tentaram detê-lo para que não os deixassem. Mas ele lhes disse: é necessário que eu proclame as boas novas do reino de Deus a outras cidades também, porque para isso fui enviado. Seguiu pregando nas sinagogas da Galiléia. Então você vê aqui que Jesus tinha como primórdio da vida cotidiana dele pregar e ensinar. Ele curava as pessoas, expulsava demônios, pregava e ensinava. A primeira coisa que ele faz quando ele sai do deserto, da tentação de Satanás, ele faz o quê? Ele vai pregar e ensinar, pregar e ensinar. Essa devia ser a preeminência de todo pastor, pregador, pregar e ensinar. Pregar e ensinar, pregar a palavra de Deus, e não a sua vida, e não o que agrada as pessoas. Então a gente vê que isso era proeminente na vida de Jesus. Posteriormente, Jesus deixa claro isso nos evangelhos. Assim como o Pai me enviou, também envio vocês. Ou seja, se nós somos cristãos, pequenos cristos, também, semelhante a ele, nós fazemos a mesma coisa. Para isso, para anunciar o reino de Deus, nós somos embaixadores do céu. Por que você acha que a palavra de Deus fala que nós somos embaixadores do céu? Você está aqui como representante. E se a gente não toma essa consciência de que nós temos essa ação aqui e temos que exercer essa ação, nós estamos, irmãos, totalmente atrasados. Então, você começa da forma que você consegue, aprendendo, se aprimorando, assim como Jesus cresceu dessa forma até seus 30 anos de idade. Não importa se você já tem mais de 30, a questão é você começar e não ser mais criança vivendo de leite materno. Assim como o autor aos Hebreus repreende muitos crentes que já tinham se convertido lá atrás e ainda estavam aprendendo as primeiras coisas, quando já deviam ser mestres, né, ensinando outras pessoas e fazendo discípulos. Uma questão interessante que a palavra de Deus deixa clara é que quando Jesus dá aquela ordem de vão e façam discípulos, é fazer discípulos. Não é simplesmente pregar, mas fazer discípulos, que é aquelas pessoas que vão levar adiante a mesma mensagem. E essas pessoas têm um certo comprometimento com a palavra de Deus. E não tem como você fazer isso se você não procura se aprimorar no conhecimento e ensinar a palavra de Deus da forma que ela é, da forma correta. Então é isso. Terminamos aqui o capítulo 4 e no próximo vídeo vamos falar do capítulo 5 do Evangelho de Lucas.